Vamos então começar aqui o nosso estudo de hoje, do livro Depois da Morte, texto número 49, o amor. Lembrando que nós vamos até o texto número 56, portanto faltam 7 textos para terminarmos esse livro. E depois a gente já inicia o nosso livro A Gênese. Vamos ver como é que nós conseguimos conduzir o estudo sobre aquele livro. Não seja modesta, Miriam, não seja modesta. Sabemos que você tem aí habilidades ocultas. Vamos lá, Boletim da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. Sexta-feira, 6 de junho de 1860, sessão particular. Leitura da ata e dos trabalhos da sessão de 28 de junho. Comunicações diversas. O Sr. Arquile R. leu uma carta de Limoges, na qual o autor fala de um médium, amigo seu, que um espírito faz trabalhar de 8 a 9 horas por dia. Diz ele que esse espírito deve dar-lhe um meio infalível para assegurar-se da identidade dos espíritos e de jamais ser enganado, mas lhe aconselha segredos sobre esse ponto e sobre suas comunicações em geral. O Sr. Allan Kardec observa, a respeito, que vê 3 motivos de suspeita nesse caso. O primeiro é a duração do trabalho imposto ao médium, o que é sempre um sinal de obsessão. Sem dúvida, os espíritos bons podem pedir ao médium que escreva, mas, em geral, não são imperativos e nada prescrevem de absoluto, nem quanto às horas, nem quanto à duração do trabalho. Ao contrário, detém o médium quando há excesso de zelo. O segundo é o pretenso processo infalível para assegurar-se da identidade. E o terceiro, finalmente, a recomendação de guardar segredo. Se a receita fosse boa, ele não deveria fazer mistério. Parece-lhe que o espírito quer apoderar-se do médium, a fim de o manobrar à vontade, em favor da suposta infalibilidade de seu processo. Provavelmente teme que outros vejam as coisas às claras e frustrem suas manobras, daí porque recomenda silêncio, a fim de não ter contraditores. É o meio de sempre ter razão. Então aqui um processo interessante. Bom dia, pessoal que chegou. Um relato interessante a respeito da influência dos espíritos de uma forma negativa, né, como por exemplo no caso desse processo obsessivo, principalmente nesse caso da fascinação, em que um espírito se apodera do médium apenas para o seu próprio interesse. Estudos. Primeiro, evocação de François Arago pela senhorita H. São Luís responde que não é o médium que convém a esse espírito, aconselha a escolher outro. Aqui nós já vimos sobre isso, falando sobre a capacidade que um médium tem, seja ela moral, seja até mesmo orgânica, para lidar com a comunicação ou com o intercâmbio com determinado espírito. E é daí interessante que a gente observa, muitas vezes nos trabalhos mediúnicos, que nós temos grupos para determinados tipos de trabalho. Por exemplo, comunicação com familiares, trabalhos com suicidas, trabalhos com obsessores, trabalhos com espíritos instrutores. Nem todos os médiuns têm essa polivalência, essa capacidade de lidar com todos os espíritos. Nós vimos isso nos trabalhos, por exemplo, de Chico Xavier, mas nós falamos de um médium que tem uma capacidade especial, assim como também de Valdo Franco e outros grandes médiuns que nós conhecemos. Mas, de um modo geral, os médiuns desenvolvem suas aptidões restritas a um determinado campo de energia, o campo vibratório. Então nós temos ali médiuns que trabalham com comunicações de um modo geral, por exemplo, trabalhos de curas para médiuns que fazem prescrições, e se tiver contato com médiuns com espírito suicida, provocaria uma grande desordem psíquica, pelo fato de não ter ainda, digamos assim, essa maturidade mediúnica, ou mesmo a maturidade psicológica no seu dia a dia. E continua. Diversas perguntas são feitas sobre a aptidão especial dos médiuns para receber comunicações de tal ou qual espírito. A resposta é:
Um espírito vem de preferência a uma pessoa cujas ideias são simpáticas às que possuía em vida. Há relação de pensamentos entre céu e a terra ainda maiores do que as existentes na terra. Então isso, colocado aqui pelos espíritos, para Kardec, fala principalmente da facilidade que um espírito encontraria para transmitir uma comunicação, sabendo que o médium pensa como ele, tem conhecimento que ele tem. Vamos trazer um exemplo prático aqui. Muitas vezes nós temos espíritos que se manifestam trazendo mensagens evangélicas relacionadas com passagens bíblicas. Se torna muito mais fácil essa comunicação se o médium é um estudioso do Evangelho. Porque as ideias já estão elaboradas, então, como a gente sempre sabe, os espíritos utilizam recursos que o médium dispõe para poder elaborar a sua comunicação. Então, se o espírito procura no médium uma determinada bagagem intelectual, mas ele não encontra, isso faz com que o espírito demande maior esforço para poder transmitir a sua comunicação. Não que isso seja impossível, nós já estudamos sobre isso, mas se torna mais difícil. Isso no campo intelectual. No campo, então, moral ou psíquico, é aquilo que a gente já comentou há pouco. Continuando, segundo, pergunta proposta pelo Sr. Conde de Z sobre a distinção feita por certos sonâmbulos lúcidos que designam os homens por luz azul e as mulheres por luz branca. Indaga se o perispírito teria uma cor diferente conforme o sexo. Resposta do espírito interrogado: isso não tem nenhuma relação com o nosso mundo. É um fato puramente físico e depende da pessoa que vê. Entre os homens, há os que, mesmo despertos, não veem certas cores ou as veem diferentemente dos outros. Dá-se o mesmo com as pessoas adormecidas. Podem ver o que outras não veem. Aqui a gente já entra naquele campo, principalmente estudado por grupos espiritualistas que falam sobre a aura, que tem a sua cor, aquele trabalho com a cromoterapia. Já tive contato com pessoas que tinham certa sensibilidade, que faziam descrição desse campo energético que contorna cada um de nós, e segundo os estudos, por exemplo, feitos pela própria cromoterapia, a gente fala não da cromoterapia mais mística, né, mas principalmente daquela estudada com critérios científicos sérios. Mostra, por exemplo, através das fotografias Kirlian, que o campo energético de cada pessoa apresenta características de cores conforme seu estado psíquico, conforme a condição orgânica que ele apresenta. Então, pessoas que trazem determinadas doenças que acabam interferindo no seu campo emocional, e isso interfere nessas cores também. Então, como foi colocado pelo Espírito, cada um vê de uma forma diferente. Mas realmente essa percepção, ela existe em muitas pessoas que fazem relatos semelhantes a essa que foi descrita aqui em cima. Então, não necessariamente todos monocromáticos, né, só de uma cor homens, só de outra cor mulher, mas falam de cores de um modo geral. André colocou: me surgiu uma dúvida agora, as crianças conseguem psicografar? Conseguem, mas a pergunta é, André, que tipo de trabalho que é feito? Nós já lemos aqui uma jovem de 15 anos que psicografava com muita intensidade, e Kardec até comentou, né, que se por acaso ela fosse bem direcionada para um trabalho mediúnico, ela conseguiria apresentar um ótimo resultado. Então, na verdade, as crianças sempre podem ter uma faculdade mediúnica semelhante aos adultos. O problema que nós analisamos nesse fato das crianças serem médiums é exatamente quais as consequências que isso geraria sobre elas. Se elas teriam maturidade psicológica para lidar com isso. Até porque também nós sabemos sempre que um trabalho realizado por um médium, o médium tem que estudar bastante para diferenciar os espíritos, para poder ter critério para identificar os espíritos, para lidar com a mensagem que é transmitida, né? Então a gente vê que para os adultos já tem esse complicador, para as crianças mais ainda. Agora, quando se fala na capacidade mediúnica, crianças também podem fazer. E isso, numa idade, por exemplo, que a gente pode colocar, os relatos que nós temos, já chegam para nós assim nos pré-adolescentes, né, de 12, 13 anos de idade. Mas crianças mesmo assim, são muito raros os relatos, mas da mesma forma que uma criança pode ver um espírito, ela poderia ser influenciada para trazer uma psicografia.
Fernando perguntou, determinados desenhos podem ser inspirados ou não? Sim, sem dúvida nenhuma. Podem, nós temos ali as influências dos espíritos para trazerem essas comunicações. Podem ser, no caso, influência direta através da psicopictografia, que é o mesmo processo que acontece pela psicografia, e da mesma forma que o médium que escreve uma mensagem através da intuição, ou seja, as palavras vão aparecendo na mente dele, vamos dizer assim, pela influência dos espíritos, e ele simplesmente transcreve aquilo que ele está pensando. No caso do desenho é a mesma coisa também. Nós inclusive lemos aqui algumas pinturas que surgiram pela influência, né, pela intuição. O Dudu colocou aqui: recebi uma psicografia de uma menina com seus 8 anos, mas a mensagem era bastante infantil, sem relatos importantes. Mas a pergunta que a Andrea fez, Dudu, foi se uma criança consegue psicografar, a criança encarnada consegue psicografar. Continuando aqui o nosso boletim, vamos lá. Terceiro, 4 ditados espontâneos são obtidos. O primeiro pela senhorita Rouet, do espírito que continua suas memórias. O segundo pelo senhor Didier, sobre a eletricidade espiritual, assinado por Lamennais. E o terceiro pela senhora Costel, sobre as altas veredas do espiritismo, assinado por Lázaro. O quarto pela senhorita Stefan, sobre a cada um a sua tarefa, assinado por Gustave Lenormand. Então esse aqui é o nosso boletim do dia 6 de junho de 1860, aqui dentro da rotina, nada de especial daquilo que normalmente acontece na sociedade, né? Muito bem, fechando aqui então o nosso boletim, vamos para o nosso estudo. Só um instantinho que eu acabei de fechar aqui de novo o meu livro. Só um instantinho. Rapidamente aqui. Rapidamente. Como eu falei para vocês, então, nós estamos finalizando já o estudo do nosso Depois da Morte, já chegando na reta final, faltando apenas 7 mensagens para concluirmos o livro, e depois iniciaremos o nosso livro A Gênese, né, fazendo uma introdução, trazendo alguns detalhes, algumas particularidades sobre esse livro, e depois fazendo o estudo dele propriamente dito. E, considerando 7 estudos, então nós pegaremos mais ou menos final de dezembro, início de janeiro, provavelmente inclusive empurrando um pouquinho mais para que ele não pegue nosso recesso, já que entre o Natal e o Ano Novo a gente faz aquela parada. Então provavelmente o estudo vai começar a partir de janeiro. Então vamos ver se nós conseguimos, né? É sempre um prazer, né, Silvia, quando a gente consegue concluir uma obra tirando tanto proveito como a gente tem tirado desses livros. Isso é uma grande satisfação para nós, né? Quantos livros a gente vem concluindo e depois percebendo com satisfação que aquele conteúdo foi bem aproveitado por todos nós, né? Vamos lá então. Nós falamos no nosso último encontro sobre a doçura, a paciência e a bondade. E antes disso falamos sobre a caridade. E agora nós vamos fechar esse caminho, começando então o item número 49, que fala sobre o amor. E nós vamos entender então um pouco sobre esse sentimento, ou sobre essa virtude, a mais nobre de todas elas, de que forma que ela pode ser aplicada na nossa vida, no nosso dia a dia. Então diz para nós aqui Leon Denis: o amor é a celeste atração das almas e dos mundos, a potência divina que liga os universos, governa-os e fecunda. O amor é o olhar de Deus. Não se designe com tal nome a ardente paixão que atiça os desejos carnais. Esta não passa de uma imagem, de um grosseiro simulacro do amor. O amor é o sentimento superior, em que se fundem e se harmonizam todas as qualidades do coração. É o coroamento das virtudes humanas, da doçura, da caridade, da bondade. É a manifestação na alma de uma força que nos eleva acima da matéria, até alturas divinas,
unindo todos os seres e despertando em nós a felicidade íntima, que se afasta extraordinariamente de todas as volúpias terrestres. Amar é sentir-se viver em todos e por todos, é consagrar-se ao sacrifício até a morte, em benefício de uma causa ou de um ser. Se quiserdes saber o que é amar, considerai os grandes vultos da humanidade, e acima de todos o Cristo, o amor encarnado, o Cristo para quem o amor era total, era toda a moral e toda a religião. Não disse ele, amai os vossos inimigos? Por essas palavras, o Cristo não exige de nossa parte uma afeição que nos seja impossível, mas sim a ausência de todo ódio, de todo desejo de vingança, uma disposição sincera para ajudar nos momentos precisos aqueles que nos atribulam, estendendo-se-lhes um pouco do auxílio. Uma espécie de misantropia, de lassidão moral, por vezes afasta o resto da humanidade dos bons espíritos. Lembrando que misantropia, o misantropo é aquela pessoa que, por definição, sente uma aversão pela própria humanidade. Nós vemos isso, indivíduos que desprezam as pessoas, indivíduos que optam pelo isolamento. E quando nós falamos isolamento, não são aquelas pessoas que vão para o meio de uma floresta, viver numa caverna. Algumas vezes uma pessoa que se tranca dentro de casa e não se relaciona com ninguém. Ele não tem paciência para ouvir, não tem paciência para oferecer, não tem paciência para nada. Ele apenas utiliza os recursos de que dispõe para conduzir sua vida no dia a dia sem se importar com o que acontece à sua volta. E essa misantropia ela pode se manifestar das mais variadas formas e intensidades, principalmente em intensidades diferentes. Há aqueles que possuem uma aversão total pela humanidade, sem qualquer tipo de sentimento de compaixão, de solidariedade, de fraternidade, até aqueles que convivem com as pessoas, mas com uma tolerância num nível muito pequeno. Então isso é misantropia. Então, como foi colocado para nós, uma espécie de misantropia, de lassidão moral, por vezes afasta do resto da humanidade os bons espíritos. É necessário reagir contra essa tendência para o isolamento, ou seja, para viver isolado. Devemos considerar tudo o que há de grande e belo no ser humano. Devemos recordar-nos de todos os sinais de afeto, de todos os atos benévolos de que temos sido objeto. Que poderá ser o homem separado dos seus semelhantes, privado da família e da pátria? Um ente inútil e desgraçado. Suas faculdades tiolam-se, suas forças se enfraquecem, a tristeza invade-o. Não se pode progredir isoladamente. É imprescindível viver com os outros homens, ver neles companheiros necessários. O bom humor constitui a saúde da alma. Deixemos o nosso coração abrir-se às impressões sãs e fortes. Amemos para sermos amados. Se nossa simpatia deve abranger a todos os que nos rodeiam, seres e coisas, a tudo que nos ajuda a viver, e mesmo a todos os membros desconhecidos de uma grande família humana, da grande família humana, que amor profundo e inalterável não devemos aos nossos genitores, ao Pai, cuja solicitude manteve a nossa infância, que por muito tempo trabalhou em aplanar a rude vereda da nossa vida, à Mãe, que nos acalentou e nos reaqueceu em seu seio, que velou com ansiedade os nossos primeiros passos e as nossas primeiras dores. Com que carinhosa atenção não devemos rodear-lhes a velhice, reconhecer-lhes o afeto e os cuidados assíduos. À pátria também devemos o nosso concurso e o nosso sacrifício. Ela recolhe e transmite a herança de numerosas gerações que trabalharam e sofreram para edificar uma civilização de que recebemos os benefícios ao nascer. Como guarda os tesouros intelectuais acumulados pelas idades, ela vela pela sua conservação, pelo seu desenvolvimento. E como mãe generosa, os distribui por todos os seus filhos. Esse patrimônio sagrado, ciências e artes, leis, instituições, ordem e liberdade,
todo esse acervo produzido pelo pensamento e pelas mãos do homem, tudo o que constitui a riqueza, a grandeza, o gênio da nação, é compartilhado por todos. Saibamos cumprir os nossos deveres para com a pátria, na medida das vantagens que a oferimos. Sem ela, sem essa civilização que ela nos lega, não seríamos mais que selvagens. Veneremos a memória desses que têm contribuído com suas vigílias e com seus esforços para reunir e aumentar essa herança. Veneremos a memória dos heróis que têm defendido a pátria nas ocasiões críticas, de todos esses que têm, até a morte, proclamado a verdade, servido à justiça, e que nos transmitiram, tingidas pelo seu sangue, as liberdades e os progressos que agora gozamos. Aqui temos uma segunda parte que a gente continua daqui a pouquinho, para finalizar aqui o nosso tema de hoje. Mas disso que foi lido até agora, nós podemos extrair muitas reflexões. Quando nós falamos sobre a nossa participação aqui no nosso mundo hoje, naquelas 3 esferas de ação, na esfera íntima, onde cada um lida consigo mesmo, com seus próprios problemas, desenvolvendo seus próprios valores, lidando com seus sonhos, com seus desejos, com suas tendências, com seus projetos. Então somos nós conosco mesmos. O segundo que nós temos é dentro da família, aquele pequeno círculo íntimo, onde nós convivemos diariamente, um necessitando do amparo do outro, alguns provendo com maior facilidade e intensidade do que outros que são mais dependentes, mas a gente lembra que tudo isso é muito relativo. De uma hora para outra nós podemos mudar essa condição, mas dentro desse círculo familiar, desse círculo íntimo, nós temos ali sentimentos e valores que vão se desenvolvendo uns pelos outros, de uma forma positiva ou não, a gente vai entrar nesse detalhe. E o terceiro, nós falamos da nossa participação na sociedade. E Leon Denis, quando escreveu esse livro, ele vivia na França, numa época em que muitas turbulências agitavam os países. Então havia necessidade de uma solidez corporativa, vamos dizer assim, de cada indivíduo dentro de uma nação. Ou seja, precisava se tornar cada vez mais patriota, cada vez mais dedicado, para manter exatamente aquilo que foi construído contra as ameaças exteriores que nós vemos, né? Então naquela época era um período de muitos conflitos. Logo após, ali, pouco tempo depois, estouraria a Primeira Guerra Mundial. Então nós vimos ali ameaças, invasões, morte, destruição, sofrimento. E isso só poderia ser sustentado, ou seja, a união só poderia ser sustentada a partir do momento em que as pessoas começassem a cultivar esse sentimento de fraternidade uns pelos outros. Então vamos tratar disso também, porque na atualidade isso é fundamental para todos nós. Então falamos desse sentimento do amor, que, como a gente sempre comenta, o amor, a felicidade, a caridade, são sentimentos e valores pelos quais nós temos ainda muito pouco entendimento. Então, quando nós falamos de amor, nós confundimos muito com sentimentos ligados às nossas tendências instintivas, né? Então falamos sobre atração, falamos sobre paixão, falamos sobre uma série de sentimentos que, claro, não deixam de ter a sua grande importância dentro desse grande universo do amor. Só que, na verdade, eles são sentimentos que são contaminados pelo amor, mas não são sentimentos que representam o amor. Porque para nós ainda esse amor está muito passional. Então, quando eu falo de amor, eu tenho aquele sentimento de afeto pela minha família, que muitas vezes pode se confundir com apego, mas não deixa de ser um sentimento nobre que eu tenha pelos meus familiares, filhos, maridos, esposas, pais, irmãos. Nós temos aquele sentimento passional que nos aproxima de uma outra pessoa em especial, envolvendo sentimentos de afeto, de apego, de sexualidade.
temos aqueles sentimentos de amor que nós temos por aquilo que nós temos, né, com as nossas propriedades, com o nosso patrimônio. Esse sentimento está muito mais ligado ao valor, ao apego, ao chamego que nós temos com as nossas coisas. Chegamos em casa, temos ali o nosso espaço, os nossos objetos. Então é um sentimento de amor que nós também temos. Um sentimento de amor pela natureza, pelos animais que vivem próximos a nós, os nossos irmãos inferiores que dividem o mesmo espaço. Sentimento pelo nosso trabalho, um trabalho que para nós é gratificante, prazeroso. Nós trabalhamos com mais amor também. Enfim, temos ali várias formas de manifestar esse mesmo sentimento. Mas ele sempre está muito mais, ele se apresenta com maior intensidade, ligado àquilo que diz respeito às nossas posses. Não um sentimento de desprendimento, mas um sentimento de propriedade. As pessoas nos pertencem, os espaços nos pertencem, os objetos nos pertencem. Então ainda estamos muito ligados. Esse é um dos motivos que nós vemos muito sofrimento. Porque nós alimentamos carências, alimentamos interesses, apegos, e a partir do momento em que esses objetos de desejo, esses objetos que instigam os nossos sentimentos são retirados de nós então sofremos. Então, poeticamente, nós temos várias formas de expressar o amor. Uma delas é que o amor não prende, o amor liberta. Então, na verdade, nós imaginamos assim: eu te amo tanto que se você ir embora eu vou ficar feliz por você. Poeticamente isso é muito bonito, é muito romântico. Só que nós sabemos que as coisas não funcionam assim. Até porque o sentimento de amor ele é sempre alimentado pela reciprocidade dos outros. Então o amor ele se desenvolve quando nós encontramos confiança. Porque eu posso desenvolver cada vez mais esse sentimento sem medo de me machucar. E nós tivemos ali vários poetas, vários escritores que tentaram de alguma forma expressar esse sentimento. E aí nós lembramos, por exemplo, de Camões, que acabou se tornando conhecido, né, trazendo aquela mensagem de Paulo de Tarso, e depois acabou se tornando conhecido ali pelo Renato Russo, na Legião Urbana, que falava, né, ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, sem amor eu nada seria. E aí ele procura trazer interpretações, depois vocês podem pesquisar isso com mais calma, lendo de uma forma completa essa mensagem. Então nós vemos assim que nós só conseguimos interpretar aquilo que diz respeito ao nosso mundo quando nós conseguimos colocar... Pois é, porque acaba sendo essa, né, André? Nós somos levados para isso. Então existe uma frase assim que o homem só consegue expressar aquilo que para ele tem poesia. Então nós falamos sobre poesia. Quantas músicas são intituladas com essa palavra amor? E quando nós vamos ler a letra dela, nós vemos que é sempre alguém que está se relacionando com outra pessoa, alguém que possui alguma coisa, alguém que sofre por causa do amor. Enfim, temos ali vários tipos de manifestações. Então, o primeiro passo que nós temos que compreender é exatamente de que forma que nós devemos interpretar esse sentimento. E nós temos que sair da nossa perspectiva, quer dizer, eu não consigo interpretar alguma coisa baseado ainda naquilo que eu possuo apenas. Porque eu tenho uma visão distorcida. O sentimento de amor ele me provoca sentimentos muito intensos, ligados ao físico, ligados ao instinto. Então, se eu não tenho essa capacidade, eu tenho que começar a observar à minha volta, no mundo onde eu vivo, quais são as verdadeiras expressões de amor. Ele começa pela autodoação. Então eu tenho a confiança de que eu posso manifestar esse sentimento sem me machucar. E aí nós vemos então aqueles grandes vultos que estiveram entre nós, aqueles grandes espíritos que se manifestaram aqui no mundo, se apresentaram aqui no mundo, fazendo esse grande trabalho para ensinar à humanidade o que é o amor. E nós vemos que eles são admirados. Não tenhamos dúvida disso, porque eles são vistos de uma forma diferente, são adorados de uma forma diferente, mas lamentavelmente fica apenas na adoração. São vistos à distância, dizendo aquele espírito tem um amor muito grande no coração, traz muito amor no coração. Aquele indivíduo age com amor, fala com amor, sorri com amor, e ele fica simplesmente sendo idolatrado, e não sendo observado como modelo. Porque para nós ainda, expressarmos amor num mundo como o nosso, é algo que nos causa ainda muito prejuízo.
porque nós demonstramos um sentimento de pureza e não recebemos de volta aquilo que nós esperávamos. Então todo mundo deseja viver isso. Nós vemos sentimentos que são comoventes para nós, vemos filmes que são comoventes para nós, não desses que falam de romances, mas, por exemplo, um sentimento que um filme, por exemplo, A Corrente do Bem, ou então Patch Adams, o Amor é Contagioso. Vemos assim esses filmes que falam de amor, das pessoas por uma causa, se doam, se sacrificam em benefício daquela causa e provocam em nós um sentimento diferenciado. Um sentimento que normalmente nós não sentimos no nosso cotidiano. Daí provocar em nós toda aquela comoção. Por que nos emocionamos ao vermos exemplos como esses? É porque todos nós desejamos. Mas por que nós não temos? Porque o mundo ainda não consegue viver dessa forma. Apesar de ser um mundo que acolhe dentro de si uma religiosidade muito grande, essa religiosidade não consegue ainda expressar esse sentimento. Tem um documentário, inclusive, Andréia, procurando no YouTube, um documentário que fala sobre a história dos Doutores da Alegria. E é inevitavelmente comovente, né? Você assiste e você, vez ou outra, dá aquela lacrimejada, porque realmente é algo muito comovente. E nós vemos assim. E essa é uma das formas que os espíritos têm de nos estimular a esse tipo de sentimento, falando para nós, olha, trabalha com caridade, trabalha com a dor dos outros, trabalha com as dificuldades, trabalha com qual área que você tiver mais afinidade. Porque é uma forma de despertar em nós esse tipo de sentimento. Nós precisamos ser constantemente estimulados para vivermos isso na prática. E não apenas na teoria, vendo as pessoas viverem esse sentimento, ou nós lemos, ouvimos música, ou assistimos à televisão. Então nós, colocando os pés no chão, e começando a fazer uma análise da nossa realidade, nós ligamos os telejornais, até os televisores, e vemos nos telejornais violência, indiferença, descaso, corrupção. E nós começamos então a perder esse sentimento de nobreza que todos nós desejamos manifestar. Mas como nós podemos fazer isso sendo estimulados constantemente com sentimentos contrários? Então é como se nós estivéssemos sendo arrastados todos os dias por esses sentimentos negativos, tentando nadar contra essa correnteza. E parece que nós não conseguimos vencer. E é aí que nós começamos a perceber que as pessoas muitas vezes acabam desistindo de lutar contra essa força e se tornam ou indiferentes ou propagadoras dessas mesmas forças negativas. Dizendo, por exemplo, já que ninguém faz, eu também não faço. Já que todo mundo xinga, eu também xingo. Já que todo mundo escreve, eu também escrevo. Ou nos tornamos indiferentes e nos distanciamos de tudo e de todos. Foi o caso que Leon Denis comentou conosco ali nos misantropos. São aquelas pessoas que não se importam mais com ninguém. Ele diz assim, olha, quer saber? Eu quero que o mundo se exploda. Eu tenho aqui os meus meios de sobrevivência, tenho aqui aquelas pessoas que para mim são mais interessantes, são mais importantes, o resto para mim eu não me importo mais. Então nós vamos criando aquela couraça em torno de nós, afastando o mundo e nos afastando também do mundo. A Fernanda colocou, né, que hoje o pessoal ficou com a mania de escrever minha reação vai depender de como você me trata. A gente já contou algumas histórias a respeito desse pensamento e mostra exatamente assim que, lamentavelmente, nós não somos capazes de manter firme a nossa personalidade e as nossas convicções. Porque se a minha reação, o meu comportamento depende do seu, nós vemos isso em para-choques de carros, né, de adesivos de carros, para-choques de caminhões. A minha conduta depende da sua. Então, na verdade, se você for educado, eu serei educado. Se você for mal educado, eu vou te responder com a mesma moeda. Isso mostra para nós exatamente essa indiferença que o mundo tem hoje. Então, na verdade, nós vamos vivendo conforme o mundo vai apresentando para nós o seu ritmo. Só que, lamentavelmente, nós sabemos que todos perdemos. Porque para fazer uma grande transformação, há a necessidade de que as pessoas também se transformem.
Então quando começamos a desenvolver dentro de nós esses valores, e começamos a entender da grande necessidade que nós temos de dar essa contribuição para a transformação do mundo, nós não nos importamos com aquilo que os outros fazem. Claro que não somos insensíveis a isso. Aquele que é mais sensível, aquele que se comporta com mais amor nas situações do seu dia a dia, por incrível que pareça, é aquele que mais sofre. Porque você recebe mais agressões e você não retribui. E aquele que se machuca e sofre em silêncio, parece que é aquele que sente mais dor. E de fato é. Porque quando nós começamos a alimentar esse sentimento de amor, nós começamos a quebrar barreiras. Começamos a olhar para as pessoas de um modo diferente. Tiramos o véu do preconceito, o véu da intolerância, o véu da impaciência, tiramos a agressividade. Então você chega num lugar público com aquele sentimento de amor. Vamos pensar assim, que hoje eu resolvi amar o mundo. E onde eu for, eu quero manifestar esse sentimento para as pessoas. E aí você chega num lugar público, dá um sorriso para alguém e esse alguém nem olha para sua cara. Aí você está no trânsito, você oferece uma passagem para alguém que parece estar mais apressado, independente se ele tem educação ou não, mas a gente... Como esse sentimento de amor ele começa a se desenvolver, a gente sempre faz um julgamento positivo das pessoas. Se ele está correndo é porque tem alguma emergência. Se ele está com aquela cara fechada, é porque ele passou por algum aborrecimento. Então, começamos a fazer esse julgamento mais positivo. E aí então você oferece a passagem para aquele motorista mais apressado, e o de trás não tem paciência com aquilo que você fez. Então nós começamos a ser constantemente agredidos, não necessariamente fisicamente, mas agredidos com palavras, com gestos, com olhares. E a gente fica se perguntando, até quando eu consigo viver dessa forma? É aí que os espíritos estão constantemente nos oferecendo ensinamentos, dizendo para nós que temos que ser perseverantes. Porque é muito fácil nós sermos agressivos. É muito fácil nós apresentarmos uma demonstração de egoísmo. Isso já faz parte da nossa natureza. Basta eu ser aquilo que eu sou. Não preciso fazer mais nada. É só me deixar à vontade que isso vai se manifestar com toda tranquilidade. Agora, quando eu tenho que lutar contra a minha própria natureza, aí então eu tenho que apresentar uma certa resistência. Tenho que demonstrar aquela resignação diante do sofrimento que o mundo me mostra, pela intolerância, pela impaciência, que eu estou tentando sublimar. E aí eu fico me perguntando, por quanto tempo eu vou aguentar? Ou será que as pessoas merecem realmente fazer isso? Receber isso de volta? Nós temos histórias que são contadas em livros, em filmes, histórias do cotidiano, do dia a dia, histórias reais, que falam para nós de pessoas que até tentaram se transformar em pessoas de bem, mas sofreram tanto que abriram mão desse compromisso. Olha, eu juro que eu tentei ajudar aquelas pessoas, fazer o bem por aquelas pessoas, mas eu não aguentei. Então eu prefiro me afastar. Não que elas tenham se tornado pessoas más, mas elas se distanciaram. Nós vemos isso, por exemplo, nos trabalhos de caridade, onde as pessoas vão, se comprometem, mas começam a observar a relação com os próprios trabalhadores, com os coordenadores, com as pessoas que são assistidas. Chega uma hora que você fala, aquele trabalho, em vez de me proporcionar o bem, está me deixando pior do que eu estava. E me recomendaram o trabalho de caridade porque isso ia me fazer muito bem. Mas isso não é assim, exatamente porque quando nós nos propomos a trabalhar com esse sentimento, nós abrimos mãos de todas as nossas defesas. Porque, de um modo geral, nós já estamos prontos para responder às agressões. Então, simbolizando a imagem de um soldado, nós temos a nossa armadura, temos o nosso escudo, temos a nossa espada. Bateu, levou. Eu não espero nada de bom das pessoas. Significa que eu estou pronto para reagir. Mas quando nós pensamos assim, a partir de hoje eu quero começar a viver de uma forma diferente. E aí nós começamos a deixar em casa essas nossas armas, ou esse nosso
esse nosso material de proteção. E aí, inevitavelmente, nós começamos a ficar mais vulneráveis àquilo que o mundo oferece para nós. Então, como eu falei para vocês há pouco, basta que nós observemos no dia a dia das pessoas, em todos os lugares, não tem um lugar especial, se é um lugar religioso ou não, se é um lugar comercial ou não, social ou não, não importa onde seja. Porque não é o lugar que faz as pessoas são aquilo que elas são. Alguns lugares, não tenhamos dúvida disso, deixam as pessoas mais à vontade. Alguns lugares provocam nas pessoas determinados tipos de sentimentos. Então, se nós estamos, por exemplo, dentro de um centro espírita, nós mudamos o nosso comportamento. Nós ficamos mais gentis, nós ficamos mais tranquilos, mais equilibrados, falamos com mais tranquilidade, com uma voz mais baixa, com menos agressividade, porque o ambiente provoca isso em nós. Só que a partir do momento em que nós nos distanciamos desse ambiente, nós voltamos àquela nossa natureza. Então, o importante para nós é que temos esse compromisso. Para nós que somos espíritas, ou somos simpatizantes da doutrina espírita, o propósito daquilo que ela nos apresenta é exatamente promover essa transformação dentro de nós. Lembrando mais uma vez, nós falamos disso ontem, a doutrina espírita ela não se resume em fenômenos mediúnicos. Ela não se resume na publicação de livros. Ela não se resume na fundação de casas espíritas. A doutrina espírita é uma filosofia que ela vem com o objetivo de transformar cada um de nós individualmente e intimamente. Todos esses instrumentos que nós temos hoje, que eu citei para vocês agora, acabam sendo para nós recursos que facilitam essa transformação. Mas nós temos que ter essa convicção de que nós estamos sempre prontos para essa mudança íntima porque nós desejamos. Nós não fomos convidados pela doutrina, venham para cá, porque isso. Nós nos aproximamos por interesse. Porque ela nos apresenta uma proposta de vida que para nós é interessante. Então, se nós temos esse objetivo de não utilizar a doutrina espírita como mais uma religião que apenas se expressa através de um protocolo social. Alguém chega para você e pergunta: em quem você votou? Para que time você torce? Qual é a sua religião? Na verdade, a doutrina espírita é uma doutrina silenciosa, que a nossa relação com ela é uma relação muito íntima, muito tranquila. Então nós pensamos assim: eu me considero espírita, ou me aproximei da doutrina espírita, porque eu quero conhecer os seus princípios. E quando eu começo a conhecer de fato esses princípios, eu percebo que a proposta dela é falar intimamente comigo. E tudo aquilo que existe de complemento em volta são formas de chamar a minha atenção, de fortalecer as minhas convicções. Então nós temos essa proposta de nos tornarmos pessoas melhores. Se chega para nós essa proposta íntima, porque essa é a primeira esfera que a gente estava conversando, eu começo também a mudar meu comportamento dentro da minha casa, no relacionamento com as pessoas com quem eu tenho mais intimidade. Aliás, não existe algo mais provocativo do que a intimidade dentro do lar. Fora de casa, nós usamos aquela nossa máscara social. Cumprimentamos as pessoas, muitas vezes somos mais gentis com essas pessoas. Deixamos de falar coisas para não magoar essas pessoas, mas dentro de casa o nosso comportamento é diferente. Ali, convivendo no dia a dia com aquelas pessoas, nós expressamos ideias, dizemos palavras, praticamos atos que machucam a todas elas e da mesma forma também que somos machucados. Então nós, mais uma vez, que temos essa proposta de transformação, vem um choque de realidade porque ali, na convivência do dia a dia, a gente não tem motivo para tentar cativar as pessoas e prendê-las à nossa volta. Dentro de casa as pessoas são forçadas a viverem umas com as outras. Então não tem problema em afastar ninguém. Ela está ali mesmo, eu também estou, então cada um tenta brigar pelo seu espaço. Exatamente porque o conceito de família... Pois é, exatamente, André. Porque na convivência do dia a dia,
nós disputamos espaços dentro desses ambientes. Então, mais uma vez, para nós que conseguimos dar o primeiro passo dessa transformação individual, o segundo passo é exatamente apresentar essa mudança através de ideias, palavras e gestos dentro da nossa casa. E aí vem aquele segundo desafio. Como eu já falei para vocês e já ouvi expressões assim. Mas você não tem nenhuma proposta de mudar para ver se a gente melhora um pouco o ambiente. Mas a proposta de mudança é sua, não minha. E aí dá aqueles 3 segundos de silêncio mortal. E eu fico assim, e agora? Eu desisto ou eu continuo sendo quem eu quero ser? Né? Essa é a principal razão, né, Lúcia? Bom dia. Essas brigas, essas discussões, primeiro porque são espíritos que já traziam junto de si uma certa intolerância, porque as famílias hoje, como Joana de Ângeles lembra para todos nós, ela sempre diz que as famílias nada mais são do que aglomerados de espíritos comprometidos. Então brigaram no passado e vieram agora para pararem de brigar, mas continuam brigando. Exatamente porque não entenderam ainda essa proposta. Mas como eu falei para vocês, aqueles que se propõem a assimilar e a viver esse sentimento de amor, é aquele que mais sofre, porque ele lida com a indisposição, a intolerância, o desinteresse, a indiferença das pessoas, começando dentro de casa, que é o ambiente mais grave. Mas como eu falei para vocês, essa proposta de transformação, utilizando aquela expressão, aquela mensagem de Madre Teresa de Calcutá, ela diz para nós que não importa o que o mundo fale, não importa da forma como o mundo haja, o meu compromisso é com Deus. Então, quando eu me transformo porque aceito aquilo que Ele me oferece e sei que, como resultado daquilo que eu me tornei, virá aquela felicidade que nós desejamos. Que, aliás, estudamos sobre isso ontem. A felicidade não é deste mundo. Mas, como eu falei para vocês, é aqui que ela começa a ser construída. E, para ser construída, ela depende, inevitavelmente, do sentimento do amor. Então, muito bem, eu estou dentro da minha casa, as pessoas têm essa dificuldade. Eu vou tentar expressar esse amor da melhor forma possível. Eu preciso, muitas vezes, impor as minhas ideias, porque eu tenho convicção de que as minhas ideias estão corretas, dentro daquela filosofia de vida que eu adotei. Porque as pessoas muitas vezes brigam e não sabem por que brigam. Mas nós que temos essa proposta de transformação, nós pensamos assim, eu quero me tornar uma pessoa de bem, uma pessoa feliz, uma pessoa agradável, quero transformar o ambiente onde eu me encontro também num ambiente feliz e agradável, e eu quero fazer com que o mundo seja um mundo feliz e agradável. Então a gente pensa assim, nossa, mas esse é um sonho cor-de-rosa que você tem. Sim, é um sonho cor-de-rosa, que eu vou vivê-lo dentro do meu universo íntimo. Se o mundo não quiser viver dessa forma, problema é do mundo. Mas dentro da minha vivência íntima, eu certamente estou conquistando essa felicidade. E nós sabemos que com o passar do tempo, os espíritos nos passam esse trajeto, essa trajetória, nós vamos naturalmente nos afinizando com aqueles que pensam como nós. Então, se hoje eu tenho necessidade de viver num mundo turbulento como esse, é porque eu ainda tenho vínculos. Ainda que sejam vínculos que não são tão claros para mim, mas os meus instintos me vinculam com os instintos de outras pessoas. Conforme eu vou sublimando, vou ultrapassando essa primitividade, eu vou cultivando então sentimentos mais nobres. E inevitavelmente eu também vou me afinizando com outros sentimentos nobres. É um trabalho a longo prazo, é um trabalho difícil, mas ele é um trabalho real. Então por isso eu tenho que trabalhar por aquilo que eu desejo fazer com que o mundo seja. Eu tenho que trabalhar por aquilo que eu espero que a minha família, que a minha casa seja. Então sim, eu vou tentar cultivar os melhores valores dentro daquilo que eu posso. Vou evitar as discussões, vou trabalhar pela harmonização, vou tentar ser o mais útil possível para as pessoas, vou tentar cumprir aquilo que eu me propus a fazer dentro da dinâmica familiar. Trabalhar, ajudar, aconselhar, evitar dar aquele prejuízo moral que normalmente, infelizmente, nós damos também com as nossas irritações, com os nossos problemas. Isso vai proporcionar para nós um sofrimento? Sem dúvida nenhuma que vai.
Porque, como eu falei para vocês, quando nós desejamos viver dessa forma, nós gradualmente vamos nos desarmando. E todo aquele que abre a mão das suas armas, mais uma vez se torna vulnerável para aquelas pessoas, diante daquelas pessoas que estão armadas. Armadas com todas aquelas imperfeições alimentadas pelos instintos. Ela é mais egoísta, ela é mais agressiva. Quer dizer, ela me agride, eu tenho que responder com amor? Sim, tem que responder com amor. Mas o que eu ganho com isso? É aquilo que nós já estudamos. A gente vai tendo conquistas íntimas, conquistas que não são demonstradas materialmente, mas que nós sentimos. E isso demora para nós. Angelina colocou, não são as palavras que vão nos mudar na convivência familiar, mas as nossas atitudes. É um conjunto, né, Angelina? É tudo. Porque muitas vezes uma palavra que você fala ou deixa de falar, um elogio, um cumprimento, um estímulo, isso também tem grande importância. É que na verdade nós vamos banalizando. A gente vive tantos problemas, e os problemas se apresentam de uma forma tão intensa que nós nos esquecemos daquilo que é mais sutil, daquilo que é mais brando dentro de uma relação, mas que é importante, porque a partir desses sentimentos mais sutis nascem aqueles que são sentimentos mais claros, mais ostensivos. Mas até aí tudo bem, eu trabalho pela minha família, trabalho pelo meu núcleo familiar, compreendo quem são essas pessoas, compreendo do porquê estarmos juntos, compreendo o objetivo que todos nós temos que alcançar. Muitas vezes eu trabalho para alcançar um objetivo, mas os outros ou alguém da família não trabalha. Eu continuo trabalhando mesmo assim. E vai chegar um momento em que eu não terei mais por que conviver com ele, já que eu me propus a fazer, a conquistar tudo isso, e conseguir trabalhar por isso, e ele não. Então ele ficará dentro da sua própria condição. Não significa que eu vou deixar de amá-lo, mas ele vai ter que aprender em ambientes, em experiências da sua mesma natureza. Mas aí então eu saí do meu ambiente íntimo, caminhei pela minha casa, dentro dessas explicações que nós trouxemos agora. Então a primeira parte é aquela que nós estamos sentados na beira da cama, com os olhos fechados, pensando assim, quem eu sou e o que eu espero ser. Aí então eu me levanto e começo a andar pela casa e começo a cruzar com as pessoas. E aí eu começo a pensar, bom, é parte desse grupo que eu sou, e o meu trabalho vai trazer harmonização ou conflito, e o comportamento deles vai me trazer harmonização e conflito. Então eu tenho já uma proposta de vida dentro da minha família. Tentarei ser a pessoa mais harmônica possível. E depois nós pegamos caminhando pela casa, abrimos a porta e vamos para a rua. Aí já começamos a entrar naquele terceiro ciclo, quando passa alguém na calçada da minha casa, do meu prédio, do condomínio, em qualquer lugar. E essa pessoa então também tem as necessidades dela, tem o seu modo de pensar. Eu começo a conviver num espaço público, onde as pessoas têm que dividir aquele espaço para sobreviverem, e nesse espaço público alguém quer um pedaço maior do que o outro, acha que tem mais direito do que o outro, então entra naquela questão de quais são os meus direitos, quais são os meus deveres. E por que houve a necessidade da criação de uma lei constitucional no nosso país, dizendo quais são os direitos e os deveres de um cidadão? Exatamente porque eles ainda não entenderam a importância de repartir o mesmo espaço. Porque egoisticamente eu vou sempre pensar que eu tenho mais direito do que deveres, e que os meus direitos são maiores do que os direitos dos outros. Vivendo num mundo mais elevado, a gente pode dar uma levantada no nosso nível espiritual e começar a pensar como funcionam os mundos espirituais mais elevados. De que forma que os espíritos se relacionam? Eles precisam de leis para dizer o que eles precisam ou não, o que eles podem ou não podem, devem ou não devem fazer? Obviamente que não. Porque sabem exatamente que aquilo que me pertence a todo mundo. Aquilo que eu faço interfere na vida de todo mundo, e o que todo mundo faz interfere na minha vida. Mas como esse sentimento já está altamente desenvolvido, eu sei exatamente qual é o meu limite, e sei exatamente quais são os meus deveres. Porque isso faz parte de uma lei natural, de uma lei moral, que já vem inscrita na minha consciência. Portanto, eu simplesmente ajo por aquilo que eu sinto vontade de fazer.
E essa vontade já está bastante clara para mim. Mas no nosso dia a dia, no nosso mundo real, as coisas não funcionam assim. As pessoas brigam o tempo todo por espaço, brigam por opiniões, brigam por tendências, por ideias. Nós estamos agora, por exemplo, ligando a televisão e vemos hoje pela manhã, assistindo a um dos telejornais que sempre passam de manhã, eu gosto de ver, para saber exatamente o que o dia me reserva, de acordo com aquilo que aconteceu ontem, né? Já que um dia sucede o outro, trazendo aquilo que o dia anterior apresentou. E aí, então falava sobre a quantidade de mortes, de violência, os incêndios, os acidentes, quem foi preso, quem não foi, quem foi denunciado, quem não foi, quais são as estatísticas eleitorais que nós estamos vivendo agora para esse próximo domingo. Então eu começo a ver tudo isso e vejo que cada um briga pelos seus próprios interesses. A violência é a expressão mais dolorosa desse egoísmo, em que as pessoas utilizam a força para destruir o direito do outro em seu próprio benefício. Quando nós falamos, por exemplo, sobre questões sociais aqui em São Paulo, economia de água, necessidade e tudo mais, vemos pessoas que abusam, vemos pessoas que simplesmente não se importam com o interesse coletivo, se importam apenas com o seu próprio interesse. Vemos disputas eleitorais onde as pessoas apresentam propostas como se elas se sentissem salvadoras e não tivessem responsabilidade com o todo, preferindo muito mais destruir do que construir, preferindo muito mais levantar uma bandeira ideológica do que levantar a bandeira do amor. E isso nós vemos em todas as situações. Indivíduo que desviou recursos públicos em alta quantidade para satisfação pessoal, sabendo claramente, já que a corrupção sempre é realizada por pessoas que são muito inteligentes, nós sabemos que aquele que assalta na rua é aquele que demonstra até um certo grau de ignorância, porque ele utiliza a violência para fazer isso. Aquele que corrompe ou que é corrompido é aquele indivíduo inteligente, que ele usa a arma dele é o intelecto. E como a gente sabe, a quem muito foi dado, muito será cobrado, esse intelecto cobrará seu preço. Então nós vemos hoje que vemos fora do Brasil, por exemplo, claro, vemos as guerras, vemos as pessoas sendo destruídas umas pelas outras, em virtude de interesses ideológicos, interesses geográficos, interesses materiais de toda a ordem. Essa é a característica do nosso mundo, mundo de provas e expiações. Então isso significa que nós estamos numa fase em que nós temos que aprender com a dor. Mesmo que hoje nós digamos assim, mas hoje eu penso diferente dessas pessoas. Por que eu tenho que passar por isso? Se nós estamos vivendo num mundo de provas e expiações, significa que nós temos ainda vínculos invisíveis, morais, afetivos, intelectuais com esse mesmo mundo que se encontra nessa condição. A tendência, sem dúvida nenhuma, é ele melhorar. Mas é uma melhora que vem gradual e lenta, não é algo que vem de uma hora para outra. Como diz o velho ditado, ou a expressão, a natureza não dá saltos, significa que esses sentimentos mais nobres, o amor, a caridade, como a Angelina colocou agora há pouco, são sentimentos que vão se desenvolvendo aos poucos, silenciosamente, mas que se tornam muito mais intensos a partir do momento em que eu começo a trabalhar realmente voltado para esse propósito, que é isso que essa filosofia nos proporciona. Na verdade, não é a doutrina espírita que fala isso. Qualquer religião embasada nesses valores nobres filosóficos trazem a mesma proposta. Por exemplo, Maomé, Jesus, Buda, todos eles tiveram o mesmo objetivo, de trazer uma mensagem de paz e amor para a humanidade. Só que a humanidade começa então a fazer uma interpretação equivocada, ou mesmo não conseguem compreender a profundidade desses ensinamentos. Então não importa em qual religião nós estejamos, o que importa é a forma como nós vivemos esses ensinamentos. Há aqueles que de fato assimilaram essa filosofia e não se tornaram boa de um dia para o outro baseado em dogma, mas é porque os seus valores entraram em sintonia com esses ensinamentos profundos.
Então, tanto nós que somos espíritas, como pessoas de outras religiões, todos nós vivemos esse progresso, a partir do momento em que nós abraçamos de fato essa causa individual, essa causa íntima. Então, quando nós falamos de amor pelo mundo, nós também damos a nossa contribuição. Mais uma vez, às custas de muito sofrimento. Basta ver, por exemplo, o próprio histórico de Jesus, que veio ao mundo falar de amor e foi depois executado pelos próprios homens, que não compreenderam a sua mensagem. Hoje nós vivemos a mesma coisa, numa época diferente, em circunstâncias diferentes, mas podemos continuar demonstrando esse amor onde quer que nós estejamos. Madre Teresa de Calcutá, ela tem uma mensagem que eu gosto muito, que ela diz assim para nós. Deixa eu pegar aqui. Ela diz assim: em nome da paz, espalhe amor onde quer que você vá. Primeiro em seu próprio lar, aos seus filhos e demais familiares. Depois ao seu vizinho de porta e aos outros moradores da rua. Não deixe ninguém vir a você sem partir melhor ou mais feliz, com a paz que você lhe emprestou. Seja a expressão viva da bondade de Deus. Bondade em sua face, em seus olhos, em seu sorriso, bondade em seu caloroso cumprimento. Esta é uma ótima receita para se conquistar a paz efetiva. Então nós vemos que, na verdade, nós estamos cultivando esses valores dentro de nós e depois começamos então a espalhar, contaminando o mundo onde nós estamos. Joana de Ângeles tem uma expressão que eu gosto muito também. Ela diz assim: por onde quer que você caminhe, nunca deixe de olhar para trás, para observar as flores que você deixou ou os espinhos que você lançou. Então, por onde quer que nós passamos, por onde quer que nós passemos, nós sempre vamos deixar um rastro. Esse rastro pode machucar as pessoas, pelas ofensas, pela conduta, pelas ideias que nós deixamos, ou vamos deixar sempre aquele perfume, aquela beleza, por aquilo que nós tivemos oportunidade de colaborar. Então essa para nós é uma grande reflexão. Vamos aqui para o final desse nosso texto, só mais um trechinho para complementar. Leon Denis diz assim para nós: o amor, profundo como o mar, infinito como o céu, abraça todas as criaturas. Deus é seu foco. Assim como o sol se projeta, sem exclusões, sobre todas as coisas e reaquece a natureza inteira, assim também o amor divino vivifica todas as almas. Seus raios, penetrando através das trevas do nosso egoísmo, vão iluminar com trêmulos clarões os recônditos de cada coração humano. Todos os seres foram criados para amar. As partículas da sua moral, os germes do bem que em si repousam, fecundados pelo foco supremo, expandir-se-ão algum dia, florescerão até que todos sejam reunidos numa única comunhão do amor, numa só fraternidade universal. Quem quer que sejais, vós que ledes essas páginas, sabei que nos encontraremos algum dia, quer neste mundo, nas existências vindouras, quer na esfera mais elevada ou na imensidade dos espaços. Sabei que somos destinados a nos influenciarmos no sentido do bem, a nos ajudarmos na ascensão comum. Filhos de Deus, membros da grande família dos Espíritos, marcados na fronte com o sinal da imortalidade, todos somos irmãos e estamos destinados a conhecermos-nos, a unirmos-nos na santa harmonia das leis e das coisas, longe das paixões e das grandezas ilusórias da terra. Enquanto esperamos esse dia, que meu pensamento se estenda sobre vós, como testemunho de eterna simpatia. Que ele vos ampare nas dúvidas, vos console nas dores, vos conforte nos desfalecimentos, e que se junte ao vosso próprio pensamento para pedir ao Pai comum que nos auxilie a conquistar um futuro melhor. Então aqui deu para ver claramente uma psicografia que Leon Denis publicou para nós aqui, que provavelmente ele tenha recebido. O Osmar colocou, mas Madre Teresa estava em um nível acima do nosso. A questão que a gente coloca, Osmar, não é
fazer exatamente aquilo que o outro fez, mas é nós nos esforçarmos para fazermos o melhor que nós podemos dentro dessa mesma proposta, dessa mesma referência. Muita gente pensa assim, mas eu não sou Madre Teresa. Você não é e nunca vai ser se continuar pensando assim. Então, na verdade, nós temos que trabalhar pelo máximo que nós podemos fazer. Porque a nossa proposta é exatamente essa. Se eu tenho proposta de ser uma pessoa melhor, se eu tenho proposta de viver num ambiente familiar melhor, se eu tenho a proposta de tentar fazer com que o mundo seja melhor, ainda que seja com pequenas atitudes, eu tenho que fazer isso com amor de fato. Mesmo que esse amor muitas vezes exija de mim um sacrifício que eu acho que não vou conseguir cumprir. Mas eu faço aquilo que eu posso. Se hoje eu não posso lavar os pés dos pobres como ela fazia, curar as chagas, sacrificar-se para dar o alimento para aquele que não come, certamente eu posso evitar agredir as pessoas, posso evitar que as pessoas se corrompam diante de mim ou tentem me corromper. Então a gente começa com pequenas atitudes. Porque são essas pequenas atitudes que, depois de desenvolvidas, se transformam em grandes ações. Nós vimos recentemente a premiação de 2 pessoas que receberam o Prêmio Nobel da Paz. Aquela jovem paquistanesa ou afegana, me recordo da nacionalidade dela, e aquele outro indiano que trabalhava contra o trabalho escravo. É a Malala, né? Só não lembro de onde ela é. Pesquisa para mim, por favor. Eu não me recordo se ela era do Afeganistão ou do Paquistão. Acho que era Afeganistão. Afeganistão, né? Se ela falava do Talibã, então é Afeganistão. Então, uma afegã e um indiano. Os 2 ganharam o Prêmio Nobel da Paz. E a gente se pergunta assim, como é que uma garota de 16 anos conseguiu fazer aquilo que ela fez, se tornar uma personalidade mundial em nome da paz, em nome da educação das crianças, e eu, com a minha idade, não consegui fazer nada. Ou não consegui fazer nada próximo daquilo que ela fez. Se ela fez aquilo, é porque ela é um espírito capaz de fazer. Se eu não conseguir fazer aquilo, eu vou conseguir fazer algo menor. Mas certamente eu vou conseguir fazer algo diferenciado. Então, na verdade, como eu sempre falo, se nós não temos capacidade de dar um salto de quilômetros, eu posso dar um salto de metros. Posso dar pequeno salto de centímetros, ou mesmo salto de milímetros. Mas eu sempre tenho que pensar que cada passo que eu dou, cada ideia, cada palavra, cada atitude que eu lance, tem sempre o propósito de fazer com que as coisas melhorem dentro de mim e à minha volta. Um dia certamente chegaremos nessa condição. Daqui a 2, 3, 10 encarnações, não sabemos, vai depender da capacidade de cada um. Mas o importante é que nós trabalhemos constantemente com esse propósito. De vermos que hoje nós estamos naquela condição de recebermos as orientações, mas também nós temos condições de transmitirmos orientações. É muito pouco? Sim, é muito pouco. Eu não posso transformar o mundo, mas eu posso transformar a minha casa através das minhas atitudes, através dos meus conselhos, dos meus exemplos. Então a gente tem que buscar sempre a nossa capacidade e nos espelharmos nessas referências que nós temos hoje. Porque o bem que todos nós desejamos, ele se encontra presente em todas as partes do mundo, sendo demonstrado na prática pelas pessoas. Que essas pessoas sejam para nós o estímulo para conseguirmos fazer algo mais. Porque muitas vezes nós nem percebemos, mas nós somos exemplos para muitas pessoas, dentro da nossa casa, no nosso dia a dia. Então, é importante que nós nos valorizemos cada vez mais. E quanto mais amor nós alimentarmos, esse amor verdadeiro, que eu comentei com vocês agora, porque nós precisamos ainda, primeiro, definir exatamente o que significa esse amor. Como nós não podemos teorizá-lo, nós já sabemos que temos a capacidade de senti-lo. E nós sentimos esse amor nos momentos em que nós colocamos em prática aqueles sentimentos mais nobres que nós temos. Então teremos incompreensão, teremos impaciência, teremos crítica, mas o nosso compromisso é com Deus. E todo o bem que nós pudermos fazer será sempre muito bem-vindo e muito bem visto, e reconhecido por quem de direito
Não esperemos o reconhecimento das pessoas que ainda não têm essa capacidade. Então façamos a nossa parte da melhor forma. A Silvia colocou, não será essa menina um espírito mais evoluído que os seres comuns? Olha, Silvia, eu não acredito muito em coincidências. Pensar, por exemplo, assim, que por acaso essa menina levou um tiro, por acaso ela foi assistida, por acaso ela começou a combater um grupo terrorista extremamente destrutivo no nosso planeta, por acaso ela ganhou um prêmio de nobreza pelo seu trabalho de paz. Então eu não acredito no acaso. Eu acredito no trabalho, porque hoje nós vemos essa garota como uma menina. Eu me recordo de uma vez ter postado no Facebook uma foto de Madre Teresa de Calcutá, lá na Albânia, né, de onde ela nasceu, com roupinhas de adolescente ainda. Aquelas roupas floridas, aqueles vestidos floridos, característicos daquela cultura. Então vimos ali Madre Teresa, uma garotinha, por volta dos seus 13, 14 anos de idade. E de repente nós vemos a foto de Madre Teresa com os seus 60 anos de idade. Enrugada, cansada, mas um espírito com uma força estrondosa para promover o bem que ela gostaria de promover. Então, na verdade, seguindo aquela ideia do livro Nossos Filhos São Espíritos, nós vemos o exterior das pessoas, mas desconhecemos o seu interior. E Jesus já teve 16 anos também. Jesus já teve 10 anos e se transformou naquela referência que mudou o mundo. Então, todas as vezes que nós encontramos espíritos como esse, nós temos que valorizar o trabalho que eles fizeram, o exemplo que eles estão dando. Porque certamente se fizeram aquilo, é porque tinham capacidade de fazer. Tinham força moral para fazer. Para a gente fechar, a Miriam colocou, né, em algum momento precisamos começar. Michelangelo dizia, se as pessoas soubessem o quão duramente eu trabalhei para obter a minha habilidade, ela não pareceria tão maravilhosa depois de tudo. Então a mesma coisa a gente pode dizer, se as pessoas soubessem como foi duro para esses espíritos alcançarem essa condição, a gente não imaginaria que seria tão fácil ser bom. Porque a gente pega pronto, né? Nossa, eu queria ser como Madre Teresa. Vive umas 10 encarnações que ela viveu, que a gente vai ver como é que funciona. Eu queria ter sido como Gandhi, para fazer o que ele fez. Vamos viver as experiências que ele viveu. Nós estamos vivendo as nossas. E podemos aproveitar essa oportunidade para crescermos muito através do trabalho, direcionado, focado na filosofia que nós abraçamos. Se a doutrina tem a proposta de transformação individual e coletiva, façamos o nosso trabalho visando essa transformação. E não nos aproximemos de uma filosofia tão preciosa como essa, assim como o próprio cristianismo também é uma filosofia extremamente preciosa, apenas por simpatia, esperando uma suposta salvação. Ela existe para mostrar para nós de que forma que nós devemos trabalhar, de que forma que nós devemos viver. Se nós soubermos tirar proveito disso, não tenhamos dúvida que nós seremos muito bem-sucedidos nas nossas vivências, naquilo que nós estamos construindo. E aí nós poderemos olhar para trás e sentir aquela grande satisfação de perceber que a nossa existência valeu a pena. Porque nós viemos para cá para nos tornarmos melhores. E se nós olharmos para trás e percebemos que tudo aquilo que nós vivemos em todas as áreas, que proporcionou para nós sofrimento, dificuldades, foram obstáculos quase intransponíveis para nós, se nós soubermos tirar proveito dessas experiências, não tenhamos dúvida que nós estamos construindo um futuro muito diferente para nós. Simplesmente pelo trabalho, é uma consequência natural do trabalho que nós realizamos. Então, meus amigos, fechando por aqui esse nosso estudo de hoje. Falamos sobre o amor, certamente de uma forma muito pobre, pelas limitações que nós ainda temos, pela limitação que eu ainda tenho. E nós poderíamos ouvir depoimentos e estudos muito mais comoventes, falando sobre a nobreza desse sentimento, com pessoas que de fato conseguiram viver isso na sua expressão mais pura. Mas a mensagem fala por si só, da sua grandeza, da sua importância e da necessidade que nós temos de desenvolver cada vez mais esse sentimento de nobreza dentro de nós. Então, meus amigos, fechamos por aqui o nosso estudo de hoje. Depois vocês, por favor, releiam aquilo que Leon Denis trouxe para nós, para tirarmos outras conclusões, para refletirmos um pouquinho mais. E daí nós teremos, com certeza,